vai você? Tudo bem? É com muito carinho, é com muita alegria que estou aqui mais uma vez enviada por Deus para a sua vida, para trazer mais uma porção de bênçãos para você, e estaremos por alguns minutos, ligadinhos no amor dele através da sua poderosa palavra. Portanto, fique aí, não saia daí, porque Deus tem algo muito especial para falar ao seu coração. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Sueli Arcanjo e estou aqui com muita vontade de estar, porque sei que você está aí do outro lado e que você aguarda este momento. Então, nós nos encontramos aqui através do amor de Jesus. E quando nós nos unimos forças. E essas forças, elas vão além da humana, porque elas são espirituais. Amém? Espirituais em Cristo Jesus. E você que se inscreveu no canal, olha, meu muito obrigada. Deus continue abençoando sua vida em todas as áreas dela. Fico feliz por ter esta oportunidade dada por Deus através de você, de estar fazendo parte deste canal, esta porta que Deus abriu, que não é minha, mas é do Senhor, e portanto Ele nos dá esse favorecimento. Amém? Estarmos ouvindo aqui a sua palavra, estarmos aqui trazendo o que Ele pode nos oferecer à medida que nos colocamos à sua disposição. Amém? E se você se coloca aí nesse propósito de estar à disposição de Deus para estar ouvindo o que Ele tem para a sua vida, não tenha dúvidas, porque Ele já fala contigo. Amém? A palavra de Deus, ela não tem variação de dúvida. É sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, quero te falar uma coisa. Vale a pena estar aí, agora. Amém? Porque da mesma forma digo, vale muito a pena estar aqui agora. Contigo, que és muito precioso, és muito preciosa para Deus. Imaginas o valor que tens para Deus? Imaginas? E hoje é dia de tomada de decisão nas nossas vidas. Amém? E muitas das vezes vamos empurrando os problemas. Quantas das vezes muitas pessoas, ao serem questionadas, interrogadas, como vai você? Como está a sua vida? Mais ou menos, estou empurrando com a barriga. Quantas vezes você não escuta esta frase? Pessoas desacreditadas da vida, pessoas que estão vivendo por viver e muitas das vezes dizem, não estou nem aí, mas é para estarmos sim. Não simplesmente aqui, mas na presença de Deus, entendendo seus propósitos, aguardando dele, desejando saber o que ele tem para nós. Amém? É importante, extremamente importante, fundamental, porque afinal de contas, ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Todas as coisas existem e subsistem por causa dele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória. Amém? E ele é aquele que se preocupa conosco de uma forma tal que ninguém se preocupa. Por isso estou aqui agora. Porque você está aí e tens esse valor imensurável para Deus. Tens dimensão disso? Amém? E hoje, o nosso tema que Deus coloca para este dia. Que decisão tomar? E não se esqueças, porque Ele coloca na sua vontade
Deus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso. Deus é imensuravelmente bom, porque não temos a dimensão da sua extrema bondade e misericórdia. Amém? E Ele é aquele que, na sua preocupação conosco, Ele não nos força nada, Ele nos dá a liberdade, mas tem uma condição. E nessa condição há um certo perigo. Por isso precisamos pensar. Eu posso ouvir um amém? Uma coisa te garanto, o que o Senhor tem para te dar é bênção sobre bênçãos, sobre sua vida, sua casa, sua família. Amém? Então, olha, a você que está aí, todos os dias está aí conosco, ouvindo as mensagens que o Senhor nos traz. Muito obrigada, Deus te abençoe. E você que está aí chegando pela primeira vez, fique à vontade, amém? Que não vejas a mim, esta criatura que vos fala, mas que vejas o Deus Todo-Poderoso que quer falar com você, amém? E vou te dar aquele tempinho básico para que você esteja curtindo, dando seu likezinho, comentando. Os seus comentários, eles são importantes. E também se preparando para compartilhar no final desta mensagem. Há vidas que venham à sua mente e que saibas que precisa ouvir esta mensagem de hoje. Amém? E também que você possa estar se inscrevendo no canal. Volto já. Amém? Amém? Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema Que Decisão Tomar? E o texto bíblico que estaremos lendo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos do 19 até o versículo 31, que diz assim a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? E aqui nós vemos
esta passagem se trata de mais uma parábola de Jesus Cristo. Nós sabemos a profundidade que tem as parábolas do Senhor, porque o Senhor é aquele que fala diretamente conosco, Ele fala diretamente com o povo de Deus e fala diretamente com aqueles que, mesmo não fazendo parte do povo de Deus, tenham o seu coração quebrantado, deem ouvidos à sua voz, porque Deus é aquele que Ele vem tanto para os justos quanto para os injustos. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, portanto, todo aquele que estiver de posse da sua voz, o Senhor Jesus, Ele falará. Amém? E aqui Ele fala através desta parábola, onde nos traz uma compreensão clara a respeito do reino de Deus e da sua justiça. Amém? Portanto, aqui é falado nessa parábola de dois personagens opostos, o rico e o pobre, mas é interessante que aqui a palavra faz menção ao rico e Lázaro, aquele que é o personagem rico da história, ele é chamado de rico, somente ele não é chamado pelo nome, como Lázaro é. E interessante que o mendigo é Lázaro. Amém? E esta história poderosa que o Senhor nos traz para nós uma compreensão clara que Deus, Ele não vê como o homem vê. Amém? E aqui nós vemos que mesmo estas pessoas sendo pessoas que tenham um padrão de vida social extremamente opostos aqui na Terra, quando chega o momento da partida de ambos, quando Deus chama, não tem como, Deus recolhe o espírito. E aqui há a partida de ambos, porque diz a palavra de Deus que acontece de que o mendigo morre e diz que ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão, e diz que morre também o rico e foi sepultado, mas aqui a palavra descreve para onde o rico foi. E nós vemos onde a passagem vai descrevendo a situação dos dois em vários aspectos, principalmente na questão financeira, onde um tinha muitos recursos, onde tinha uma posição social aqui na Terra diferenciada por sua riqueza, e o outro que vivia na porta deste e que era um mendigo. Ele vivia da caridade, ele vivia da ajuda de todos que ali estavam, e principalmente ele se encontrava diante da casa desse homem rico. Amém? E aqui a passagem já descreve as vidas dos dois, já no final delas. E aí aqui a palavra de Deus vai dando a dimensão, na medida da leitura da palavra, esse avançar que é passado da vida para a morte. Tremendo, não? Só o Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, pode nos fazer compreender o que vai além da morte. Amém? Nós poderemos até colocarmos aqui como um tema o que vai além da morte. Só Jesus sabe. E a palavra de Deus, ela tem, na medida certa, a compreensão e o entendimento do que seja a vida após a morte e de como Deus trabalha. Amém? E aqui nós vamos vendo agora esse homem, o rico, que antes ele era tão rico em que o padrão de vida dele chamava atenção aos que ali estavam, aos que ali viviam. E o tipo de tecido, de roupa, aquilo que ele vestia, a palavra que vem trazendo, em que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo.
Então, não era qualquer um a nível de sociedade. Amém? Mas, ao mesmo tempo, disse que ele vivia uma vida regalada esplendidamente. Ele vivia, como posso assim falar, com tudo que tem de direito aqui na terra, de uma pessoa ocupar uma posição onde ela possa ter um padrão de vida melhorado a tal ponto em que ela possa morar numa big casa, onde ela possa ter tudo aquilo que ela deseja ter para o seu bel prazer. Então, era assim que esse homem vivia. Ele vivia com uma vida regalada e esplêndida, e ele vestia a melhor roupa, o melhor calçado, e automaticamente tinha uma boa posição na sociedade. Amém? Porque tinha recursos para isso. Mas aqui diz que naquele momento onde esse homem, depois da sua morte, agora ele segue-se o juízo. Sabemos que depois da morte segue-se o juízo. Amém? E agora esse homem, ele está tendo um fim pelo qual ele não imaginou em que ele pudesse chegar. Amém? E a palavra de Deus aqui diz que enquanto ele estava vivo e que esse mendigo, ele vivia na porta dele, porque ali é como se aquele homem pudesse estar alimentando a ele, mas vemos aqui que esse mendigo, ele era ignorado. Quem vai dar atenção àquele que está à margem da sociedade no seu portão? Amém, meus irmãos? Só tem um que verdadeiramente se preocupa, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Esse sim. Amém? E aqui diz que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham a lamber-lhe. Quer dizer, ele estava ali sem ter apoio de ninguém, e quem aparecia para lamber-lhe as chagas eram os cães. Olha a situação que esse homem chega. E aqui diz que aconteceu que esse mendigo, ele, depois da sua morte, ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. E aqui nós podemos ver a maneira como Deus trabalha com aquele que é recolhido por ele. Amém? São anjos que chegam e recolhem. E aqui diz que, enquanto isso, o rico, ele estava atormentado lá no Hades, e nós sabemos que o Hades é o próprio inferno. É aquele lugar de tormento, aquele lugar onde quem chega ali é atormentado direto, eternamente. E ali, quando aquele homem percebe que ele não está do mesmo lado que Lázaro, e fico imaginando na cabeça dele, ele tão rico, aquele mendigo que vivia na porta dele, agora a situação desse mendigo altera com a situação dele. Agora ficam opostos. E quem está numa situação muito mais tranquila é Lázaro. E interessante que depois da sua morte ele enxerga Lázaro, mas ele enxerga Lázaro do outro lado de onde ele está, lado oposto. E aqui Deus vem trazendo para nós a respeito desta palavra profunda. Amém? Onde vai mostrando claramente aquele que chega no final de sua vida terrena. Amém? Só esse Deus maravilhoso que nos dá a oportunidade de compreendermos, de termos o discernimento através da sua palavra, daquilo que estará acontecendo conosco. Amém? Na eternidade. E a decisão é agora, a decisão é já. Nós não precisamos esperar o momento da
eternidade, no momento em que fecharmos os nossos olhos e o Senhor recolheu o nosso espírito, mas o Senhor, Ele nos dá a decisão hoje de entendermos e crermos em Jesus Cristo e que a sua palavra, ela precisa ter o crédito pelo qual ela mesma tem o poder de receber esse crédito. Nós precisamos crer na palavra de Deus, amém? E tudo aquilo que nela está escrito é para que nós possamos termos a noção do reino de Deus, de sabermos para onde estamos indo, de sabermos que não estamos sós e de sabermos que existe uma morada eterna que nos aguarda. A palavra de Deus diz: vou preparar-vos lugar para onde eu estiver, estejais vós também. Amém? E é quando Tomé, ele diz que ele não sabe, Jesus quando diz que vai preparar lugar, Jesus Cristo diz que vós bem sabeis. E Tomé diz que ele não sabe, e ele pergunta. E aí Jesus, ele responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, nós precisamos estarmos indo até a Jesus, nos prostrando diante dos seus pés e deixando que Ele trabalhe em nossas vidas. Amém? E é tudo que Ele quer receber honras, glórias e louvores das nossas vidas. Amém? E aqui nós vemos esse trabalhar de Deus no oculto, com vidas que partiram daqui e agora é dado a direção para cada uma, porque são vidas opostas. E Deus, Ele não quer com isso trazer que aquele que é rico, aquele que tem muitas posses, não possa ser dele. Claro que pode, assim também como pode ter muitas pessoas no estado de mendicância que não estão de acordo como Deus quer. Amém? Porque Deus nunca vai ver a aparência, mas Deus, Ele vê o coração do homem. E nós vemos aqui de forma explícita que Deus, quando Ele traz a respeito do rico, Ele mostra onde estava o coração do rico, que era nas suas próprias riquezas materiais. Amém? E Deus aqui, Ele mostra que a partir do momento que esse mendigo, ele é visto pelo próprio rico, que ele está no seio de Abraão. Olha que bênção! E ali, na verdade, ele já está na casa do Pai. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. E nós aqui estamos, nesse momento, ligados no reino de Deus, recebendo dele o seu chamado, a palavra genuína. Amém? E aqui, agora, essas duas vidas terão o seu destino, porque o destino já foi dado a partir da decisão aqui na terra de não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Porque se creres, verás a glória de Deus. E nós vemos aqui que nesse momento onde o rico está sendo atormentado, Lázaro está descansando no seio de Abraão. Abraão, o pai da fé, considerado o pai da fé, porque Abraão, a fé de Abraão nos traz essa força, nos traz esse incentivo, esse encorajamento para que prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? E aquilo que não é possível hoje, será possível amanhã, mas é possível quando nós temos o Senhor Jesus. Depois fica tudo mais difícil. Amém? Então, a tomada de decisão precisa ser imediatamente. Amém? E não adianta, o Espírito Santo fala através
do Senhor com as nossas vidas. Então nós não estamos enganados. Amém? E Jesus Cristo, Ele traz esta parábola maravilhosa para estar edificando as nossas vidas e as vidas que, como nós, estarão recebendo da parte de Deus. Amém? E aqui esta passagem é tremenda, porque Jesus Cristo, Ele é aquele que Ele cria situações para que a sua vontade prevaleça, que possamos ter a condição espiritual e o discernimento de sentirmos a presença de Deus. Amém? Porque a presença de Deus faz toda a diferença na vida daquele que o segue e o serve. E ali agora, este homem está vendo a realidade do outro lado da vida. Amém? E que Jesus, Ele se preocupa em a cada dia mais estar fazendo mais discípulos, convidando servas e servas para estarem fazendo parte do seu reino. Amém? Esse homem, ele estava no Hades, né? Ele estava ali com aquilo que ele tinha escolhido em vida, porque as nossas escolhas, elas são feitas aqui. É o tempo que Deus nos dá. Quando Deus traz essa situação, é para nos mostrar o tempo que temos diante dele para nos decidirmos por ele. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor que o que Lázaro está fazendo ali, naquele momento, depois da sua partida, ele está tranquilamente no seio de Abraão, e o rico desesperado para que possa ter o descanso final eterno livre. Por isso Deus, Ele nos manda que nós o aceitemos hoje como nosso único e suficiente Salvador. Ele quer que nós estejamos buscando a Ele em espírito e em verdade, porque a cada dia mais Ele quer se revelar para nós. Amém? Não tem nada que Deus possa não estar realizando agora na sua vida, porque alguma coisa está atrapalhando. Para Deus isso não tem. Agora te prepares quando se rendes diante do Senhor e entregas a sua vida nas mãos do Senhor, porque não é ouro e prata que vai te fazer uma pessoa melhor, porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. O que te fará uma pessoa melhor é o agradar ao Senhor, e agradar ao Senhor é estar nos seus pés fazendo a sua vontade. E Deus, aqui, através dessa parábola, Ele deixa muito claro em relação à situação daquele que está no Hades, daquele que foi levado de forma contrária devido à sua decisão aqui na terra. E aí Deus é aquele que Ele dá a habilidade ao homem para realizar segundo a sua vontade. Amém? E Deus, Ele nos dá a reflexão de estarmos refletindo em relação às nossas vidas, como estamos diante do Senhor. Amém? E nós não podemos ficar de qualquer jeito na frente do Senhor, porque o nosso Deus é santo. Ele é santo e Ele exige de nós a santidade. Amém? Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue falando ao seu coração e te mostrando para que não duvides do Senhor, não endureçais os seus corações, mas prossigam a cada dia mais, levando a palavra dEle, fazendo sua vontade, onde quer que estejas. Amém? E aqui, já finalizando, nós vemos a aflição e o tormento desse homem lá no inferno. Aqui diz que tem um abismo entre ele e Lázaro. Não tem como aproximar. Amém? Aqui nós vemos que, além disso, diz a palavra de Deus, está posto um grande abismo nem entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam nem tão pouco os de lá passar para cá. Amém? Então nós vemos aqui que realmente há
uma divisão muito grande, há uma separação, luz e trevas não coabitam, por isso a decisão é para ser tomada hoje. Amém? E a palavra de Deus, ela é profunda. A palavra de Deus, ela traz para nós uma exortação com amor. A palavra de Deus, ela traz para nós uma parábola, onde esta parábola é a demonstração de Jesus para onde estaremos indo após a nossa morte. E após a nossa morte segue-se o juízo. E agora, o que vai prevalecer é a decisão que foi tomada aqui na terra, perante os céus, perante Jesus. E como nós estamos aqui, quando Lázaro, ele, no momento onde ele é levado, depois de dar o último suspiro para a vida eterna, ele consegue enxergar coisas que ele não conseguia enxergar quando ele estava aqui na terra. E ele enxerga agora Lázaro, aquele mendigo, no seio de Abraão. Amém? E nós sabemos que Abraão é o pai da fé, que todas as nações da terra o conheceriam. E os judeus, eles têm Abraão como pai, por causa do reconhecimento. A vida de Abraão nas mãos de Deus, o que Abraão fez. E ele nos trouxe a prova de que vale a pena verdadeiramente ter fé em Deus, porque nós nos lembramos quando ele leva o seu filho Isaque ao holocausto. Ele não pode falar para Isaque que Isaque seria a oferta para Deus, mas ele leva o seu filho até o momento do holocausto, e quando ele vai para oferecer a Deus a vida do seu filho Isaque, não faça isso. E ali ele tinha certeza. Deus aprova Abraão e a sua fé, porque Abraão, ele leva o seu filho até aquele momento, mas ele sabia, ele tinha fé que o seu filho não morreria, que Deus não faria mal algum ao seu filho. E essa fé agrada a Deus, porque Abraão leva a Deus o que ele tinha de melhor para servir de oferta no seu altar, e a melhor oferta que ele leva no altar de Deus é o seu próprio filho. Ele é aquele que ele agrada a Deus com a sua fé. Amém? E que possamos estarmos agradando a Deus com a nossa fé, e que possamos estarmos agradando a Deus compreendendo que a nossa decisão precisa ser feita aqui na terra, e que precisamos optar por Jesus e não abrirmos mão daquele que através desta parábola fala conosco. Amém? E que nos mostra o nosso final, mas que na verdade é só o final terreno, mas permanece na eternidade. E qual é o caminho que escolhemos para a eternidade? É o caminho de Jesus ou é o caminho contrário ao de Jesus, que aqui a palavra de Deus descreve que é o Hades, que é o inferno, é o lugar onde os mortos ficam. Amém? E que é lugar de tormento, porque o rico, ele desejou, quando ele vê Lázaro, após Deus o recolher, ele vê um abismo e ele vê Lázaro no seio de Abraão, o pai da fé. E Lázaro agora, ele não tem nenhuma comunicação com Lázaro para que Lázaro pudesse responder, mas ele pede ao pai Abraão para que envie Lázaro até a ele, para que Lázaro pudesse estar molhando o seu dedo na água, a ponta do seu dedo na água, e que pudesse refrescar a sua língua, porque ele diz que está atormentado nesta chama. Amém? E que interessante, ele pede para refrescar a língua.
porque a língua humana, ela tanto pode abençoar como amaldiçoar, e ela pode trazer maldição para a sua própria vida. Amém? Porque esta língua, ela precisa estar sendo usada para a glória de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus não tem engano, e ela diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Ninguém ficará sem esta oportunidade de estar diante de Jesus Cristo naquele grande momento em que o Senhor estará recolhendo, mesmo que não optou por Jesus, mas precisará reconhecer que o seu joelho terá que se dobrar e sua língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É palavra profunda, é a palavra que nos revela os céus, que nos revela aquilo que ainda acontecerá, mas é palavra de Deus, é palavra eterna, amém? Eu posso ouvir um amém? É palavra em que, quando nós nos colocamos à disposição do Mestre, do Senhor dos Senhores, para estarmos trazendo esta palavra, há uma batalha espiritual tremenda, mas é o Senhor que nos dá a condição de levarmos até aquele que Ele quer, a sua palavra. Ela não pertence a nós. Portanto, nós precisamos estarmos dando crédito e ouvido à voz de Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração, amém? Mas que possas, se estás com o seu coração fechado, abrir, porque Jesus, Ele continua batendo na porta do coração, e o que Ele quer é que, se abrir esta porta, é tudo que Ele quer, Ele ceará contigo e você com Ele, se assim estiveres de acordo com esta palavra, daquilo que Deus quer trazer para hoje. Mas esta palavra é para mim também, é para todos nós, porque a salvação, ela precisa ser conquistada todos os dias. E hoje não é diferente. Aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, mas Jesus todos os dias continua batendo na porta do meu coração, porque é interessante. Ele diz que eis que estou à porta e bato. Ele não diz onde, não diz com quem, porque quem lê dá a compreensão que Ele está batendo a porta do seu coração. Então, todos os dias, Ele quer ter esta possibilidade de estar dentro dos nossos corações. E hoje, não endureçais os vossos corações, se endureces o seu coração para a palavra de Deus, mas que a porta esteja aberta para que você possa estar compreendendo aquilo que o Senhor fala contigo. Amém? Porque a palavra não é nossa, ela é do Senhor e ela tem uma profundidade espiritual. Amém? E aqui, o que Lázaro descobre que é a verdade eterna, onde ele não teria mais tempo de decisão. Mas nós temos esse tempo de decisão, porque ao trazer essa parábola para nós e para aqueles que estavam na época, Jesus está dando oportunidade de que nós possamos estarmos dando crédito à sua palavra, que Ele iria preparar lugar, e Ele diz: preparar-vos lugar. Creia, porque Ele prepara, e creias que já está tudo preparado, porque Ele fala na casa de meu Pai, amém? E aqui a palavra de Deus fala no seio de Abraão. Portanto, aqui nós podemos entender que aqui é a casa do Pai, onde está o seio de Abraão. É para onde aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador vão para estarem ali, agora gozando esse descanso eterno, e agora dorme no Senhor até o dia da vinda de Cristo. Amém? E nós nos lembramos daquele ladrão lá ao lado de Jesus na cruz, em que se rende a Jesus, crê em Jesus, aceita Jesus, entende e ouve a palavra de Cristo, e Cristo diz que, porque ele creu,
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esse paraíso que ele diz, esse seio de Abraão, é para onde Jesus está agora assentado à destra do Pai. Amém? Em nome de Jesus, que possamos estarmos abrindo os nossos olhos espirituais para compreendermos as Escrituras Sagradas. Amém? E que nós possamos vermos claramente aqui a palavra de Deus quando diz desses dois caminhos, céu e o Hades, que é o inferno. Para onde estaremos indo? Escolhei hoje qual caminho seguir. Amém? Porque Jesus coloca diante de nós dois caminhos, escolhei qual seguir. Amém? A decisão a tomar é já. Nós vemos o trabalhar de Deus na vida humana, onde Ele se preocupa, Ele cuida, Ele dá um tempo de vida aqui, e esse tempo, ele é muito curto. Nós sabemos que a vida é como um vapor, passa muito rápido. A vida pertence a Deus, e quando chega um momento onde Ele vai recolher a vida, Ele chama, não tem como. Então, como estaremos? E Ele quer nos oferecer o melhor, não somente nessa vida terrena, mas Ele quer que nós tenhamos na eternidade uma eternidade feliz e uma eternidade com Ele e não fora dele. Por isso Ele nos mostra esses dois caminhos. Um caminho é o dele e o outro não, mas Ele quer que nós estejamos com Ele. Por isso Ele nos dá esta oportunidade da vida eterna com Ele, de o aceitarmos. E aqui, finalizando, nós vemos esta profundidade. Quando aqui o rico pede a Abraão para que ele pudesse enviar Lázaro, que era o mendigo, para estar pelo menos molhando a pontinha do dedo para refrescar a sua língua. E aqui nós não vemos que não tem fala nenhuma de Lázaro. Lázaro, ele está ali relaxado, ele está ali no seio de Abraão, repousando. E é esse repouso eterno que Deus quer para nós, porque Ele nos promete um corpo glorioso. Ele nos promete que na sua vinda, todos ressuscitarão e terão um corpo glorioso igual ao dele, e terá a oportunidade da vida eterna com Ele. E sabe lá o que é isso? Porque o que nós não podemos nos esquecer é que, de qualquer forma, viveremos uma eternidade, porque nós somos corpo, alma e espírito. O corpo volta para a terra, volta para o pó e volta para a terra. E o espírito volta para Deus. E a alma como ficará? E essa alma que Deus quer resgatar, esta alma que Deus quer dar um descanso eterno com Ele. Amém? Porque o que será julgado é a alma, tudo aquilo que foi feito e o que se deixou de fazer. E aquela alma que se voltou para Deus, essa alma será resgatada. Amém? É isso que Deus quer trazer para nós desta maneira simples, mas ao mesmo tempo ela é profunda. Amém? Porque é entendido de forma espiritual, mas desta forma espiritual, o Espírito Santo, o único que tem o poder de convencer da justiça de Deus, é só Ele mesmo. E quem nesse momento está convencendo não sou eu, porque eu não tenho condições nenhuma para isso. Mas veja bem a seriedade. Esse homem, ele vê abismo, depois que ele morre, ele não tem acesso onde Abraão está.
que é no paraíso e que tem essa representação de onde Jesus está. Veja bem, e agora ele está atormentado, e não se esqueças, ele não tem mais chance, porque ele está na vida eterna. Eternamente ele viverá assim, e não tem nada que possa refrescar. Aqui é muito forte, porque Abraão lhe diz: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E aí ele diz: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Quer dizer, o abismo entre o céu e o inferno, ele é grande, não tem acesso. E aqui ele diz: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha só, ele pede naquele momento, ele consegue compreender as Escrituras, ele consegue entender o chamamento de Deus para a vida eterna com ele nesse momento. E ali ele pede para que envie Lázaro até lá, para que pudesse estar indo na casa do seu pai. E ele diz que ele tem 5 irmãos, e ele diz: pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar em tormento. Naquele momento, ele se preocupa com a sua família. E, na verdade, meus queridos, o que acontece quando nós temos a compreensão dos céus, quando realmente nós temos essa compreensão desse grande chamado de Jesus Cristo para uma vida eterna com Ele, a primeira coisa que nos acontece é essa preocupação com as nossas famílias, porque nós não queremos que os nossos se percam, porque nós passamos a ter a compreensão de que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e estávamos sem Deus. Nós temos a oportunidade de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. E agora nós queremos que, dessa mesma forma, que a nossa família, os nossos familiares, parentelas também tenham essa oportunidade. E não somente aqueles que Deus nos coloca diante, para que a sua palavra chegue até essas vidas. Jesus quer salvar. O que Jesus fala aqui nesta parábola, e que tem aqui esse diálogo aberto desse rico com Abraão, é porque aqui Jesus está falando da salvação, da vida eterna. E este homem, ele teve muitos bens aqui na terra. Ele teve uma vida regalada de conforto, de tudo que ele pôde ter de bom aqui na terra. Mas ele não alcançou a vida eterna, porque o dinheiro dele não pôde comprar a vida eterna. E diferentemente daquele mendigo que não tinha condição nenhuma e que vivia esmolando e mendigando migalhas que caíssem da mesa dele, mas a esse teve o acesso ao reino de Deus, porque Deus não quer mostrar que não é porque seja rico ou pobre que não possa estar recebendo a vida eterna, mas ele diz que o dinheiro não compra tudo e que o dinheiro não compra a vida eterna. Amém? O dinheiro não compra a possibilidade de estar com Jesus a partir do último suspiro, se verdadeiramente não receber a Jesus em vida. Amém? Porque depois da morte segue-se o juízo. Amém? Esta palavra é profunda, não sei por que trago dessa forma, porque não sou eu, mas eu sou guiada pelo Espírito Santo. Amém? Não se esqueça de que ela é como uma espada de 2 gumes, ela corta aqui e lá, tá? Jesus Cristo fala comigo também. Amém? E é por amor. Amém?
Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Amém? Esta é a vontade do Pai, que ninguém se perca. Por isso, Ele enviou Jesus Cristo para pagar um preço muito alto, e um preço de sangue, e um preço de cruz. E nós fomos pagos por preço de sangue. Amém? Sabes lá o que é isto? Portanto, aqui, este homem agora, quando ele tem a compreensão da genuína palavra de Deus e do grande propósito de Deus, ele se preocupa com os irmãos, ele se preocupa com a família, mas agora não tem mais condição. A preocupação com a família tem que ser aqui, agora, já, imediatamente. E que decisão tomar? Por isto é o nosso tema que o Senhor nos traz. Que decisão tomar? Porque quando decides por optar por Jesus Cristo, não decides só por vós, não, é pelos seus também. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui Abraão, ele diz que ainda continuam os profetas de Deus aqui na terra, ainda continuam aqueles que deram ouvido à voz de Deus, que deram ouvido a Jesus Cristo e que são discípulos de Jesus e que estão pregando a palavra dele e que estão, no abrir de suas bocas, levando a mensagem do Evangelho da cruz, do Evangelho da salvação, como está acontecendo agora nesse momento, com essa criatura que vos fala, que não vem de mim, mas vem do Espírito Santo de Deus. Amém? E é dada a oportunidade desta forma, ouvir a voz do Senhor Deus e abrir o seu coração e deixar que Jesus entre e faça morada. Ele está fazendo isso agora nesse momento. Amém? E aqui, terminando, diz que disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. E, porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite? Sendo que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para nos libertar dos nossos pecados e nos dar acesso direto a Ele. Porque, na verdade, teve um que foi enviado a este mundo e que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele ainda esteve aqui na terra por 40 dias e ainda comunicou a muitos. Além daquelas mulheres que encontram o túmulo vazio, e depois os discípulos, e depois muitos ainda tiveram a oportunidade de ter o encontro com Jesus, mesmo depois da sua morte. E até mesmo aqueles 2 discípulos que iam no caminho de Emaús, que falaram com Jesus, estavam entristecidos, porque Jesus havia morrido e se esqueceram que Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. E ali eles levam ainda Jesus, e ali no partir do pão, eles se lembram que enquanto eles andavam com Ele pelo caminho, e eles lembram, os nossos corações não ardiam quando Ele falava conosco? Jesus já tinha ido. Jesus ainda come, parte o pão com aqueles 2 discípulos que andaram com Jesus e não reconheceram que ali era Jesus Cristo, depois de ressuscitado, que ainda se assenta à mesa e come com eles. E é o que Jesus quer fazer conosco. Jesus quer que um dia, quando nós estivermos com Ele para sempre na glória, porque se Ele diz que na casa de meu Pai há muitas moradas,
assim acontecerá. E lá está preparado um grande banquete, e Ele nos servirá à mesa. Amém? Amém? Eu posso ouvir um amém? Então, Ele é o mesmo que morreu e ressuscitou, mas que Ele está aqui conosco agora. Se estás aí e ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o faça, porque quem continua chamando é Jesus. Quem convence é o seu Espírito Santo que está aqui agora. A decisão a ser tomada é sua. Que decisão tomar? Meu amado, minha amada, este é o momento. Olha, é Jesus, porque se és filho de um pai ou de uma mãe que aceitou a Jesus, mas não aceitas, não se enganes. Amém? É preciso tomar a decisão de levantar a mão e aceitar Jesus. Amém? E que você possa aceitar aí no particular com o Senhor Jesus, mas que em público você possa abrir a sua boca e falar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E que não esperes para aquele momento triste, onde esse rico só percebeu que ele viveu com tantas riquezas, mas ele não conheceu a maior riqueza que aquele mendigo pôde experimentar, que é a vida eterna com Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe grandemente, que Deus continue comunicando ao seu coração, não importa onde você esteja agora, que você esteja andando pela rua, que você esteja na sua casa, que você esteja no seu trabalho, que você esteja dentro de um hospital, que você esteja agora dentro de um presídio. Não se esqueças que o maior cárcere, a maior prisão é da alma, e que Jesus Cristo te liberta. Meu irmão, sejas livre através da pregação do Evangelho de Cristo. Jesus Cristo te liberta, amém? E que possas ter a mesma oportunidade que, quando Jesus te chamar, tenha a mesma oportunidade de Lázaro, de estar nos braços de Cristo, amém? Olha, e você que está aí, não importa onde, pode estar sobrevoando aí num avião, não importa, porque Jesus Cristo te vê. Não estás nada diante de Deus, está oculto, amém? Diante do Senhor não tem nada oculto. O Senhor, Ele vê além, amém? E assim, Ele é o único que pode sondar, esquadrinhar e ver as intenções do coração do homem. Amém? É a especialidade dele, é dentro do coração. Nós estamos conversando aqui agora, estamos trazendo a palavra do Senhor, mas Ele está sondando o seu coração, Ele está sondando o meu coração. É assim que Ele trabalha, amém? Eu posso ouvir um amém? Muito, muito obrigada por estar até agora conosco. Nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? Que você se sinta amado pelo Pai, que você receba aí do Senhor. Se você já recebeu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, não se esqueças, continue se rendendo ao Senhor todos os dias, continue o aceitando todos os dias, e deixe que cada dia mais Ele esteja com essa morada no seu coração, amém? Até a sua vinda, para que um dia possas estar para sempre com Ele, na eternidade, amém? Com todo esse povo que vai subir, amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que hoje, que reconheças que o Senhor é o Senhor Salvador, e que você que não o aceitou, que hoje você aceite e será salvo, tu e tua casa. Eu posso ouvir um amém? Sejas liberto, já estás livre e lavado pelo poder da palavra de Deus, amém? Eu posso ouvir um amém? Ó, curta, dê o seu like, comente, compartilhe. Se esta palavra foi edificante para a tua vida, envie para outras vidas que carecem das bênçãos do Senhor, que necessitam das provisões do Senhor, amém? E todas as bênçãos
o acompanharão e acompanharão aqueles que estão dando crédito à palavra de Deus. Amém? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Estás livre pela palavra de Deus. Amém? Eu posso ouvir o amém? Um grande abraço do Espírito Santo de Deus. Amém? Ó, Jesus te ame muito. Amém? A paz. Eu posso ouvir um amém? Ó, se inscreva no canal. Deixe que o youtuber entenda que você gostou ou que está aprendendo a gostar, para que no momento de novas mensagens chegarem, que cheguem até a você. Amém? A paz do Senhor Jesus. Até a próxima mensagem. Eu posso ouvir um amém? A paz.